Olá, criança! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tia Lígia e hoje eu vim aqui, trazer uma palavra de Deus para o coração das crianças e para os pais também. Hoje é diferente, hoje é para as crianças, amém? Mas para a gente começar, você vai pegar a Bíblia, que eu vou esperar uns minutinhos para você pegar a Bíblia para a gente ler junto, tá bom? A palavra do Senhor. Então, vou dar 3 minutinhos. 1, 2, 3. Já pegou? Pegou a Bíblia? Agora vamos abrir em Efésios 6. No capítulo 1, tá bom? É para as crianças, para os filhos. Que diz assim: vossos filhos, sede obediente a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Amém? Olha que palavra linda que o Senhor trouxe aos corações das crianças, né? A palavra do Senhor está falando para os filhos obedecer os pais e honrar os pais para que os filhos vivam muito tempo na terra. Então, se a criança for uma criança obediente, uma criança que traz alegria aos corações dos pais, essa criança vai ser muito obediente, muito abençoada por Deus. E o Senhor vai dar muitos anos de vida para essa criança, porque ela está trazendo alegria ao coração do papai e da mamãe. Então, Deus vai multiplicar os anos de vida para as crianças obedientes ao papai e à mamãe. Isso não é legal? Isso é muito bom. Mas, porém, se as crianças não obedecer e não honrar o papai, assim como Deus está falando que vai dar muitos anos de vida para o filho obediente, Ele também vai diminuir os anos de vida para o filho desobediente, para o filho que não alegra o coração do pai, para o filho que não obedece ao papai. Então, se for para ficar muito tempo aqui na terra, tem que ser obediente ao papai e à mamãe. Se não, sabe o que acontece? A morte persegue criança desobediente. A morte persegue criança... Desculpa, tia, deu enrolada. A morte persegue criança que não honra papai e mamãe. Porque só traz tristeza pro coração do papai e da mamãe. O papai fala, o filhinho não obedece, deixa o coração triste. Então vai diminuindo. Se era para viver 20 anos, vai viver menos um dia. E assim vai. Cada vez que for desobediente, vai diminuindo. Por isso que tem um monte de jovem morrendo. Um monte de jovem. Antigamente eram os filhos que enterravam os pais. Mas agora, pela desobediência dos filhos, os pais estão enterrando os filhos. Rapazes novos, de 15, 16 anos, 20 anos, já estão tudo morrendo, porque o papai fala e ele não obedece. O papai fala assim, não é para ir, ele vai. O papai fala assim, não é para andar com essa pessoa, ele anda. Aí a morte vai perseguir até que ele venha morrer. Então, criança, principalmente, veja bem, tem um versículo na Bíblia que eu acho que as pessoas interpretam errado. Preste atenção, criança. A palavra do Senhor fala assim: vinde a mim, deixai vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino do céu. E as pessoas pensam assim, que não precisa levar a criança, pegar no pé da criança, a criança pode fazer o que for, porque dela é o reino do céu. Mas esse versículo é totalmente interpretado errado. Jesus não falou assim, deixa elas ir, porque elas não precisam de nada, ela já é salva. Jesus não falou isso. Jesus falou para o discípulo assim, deixa ela vir até mim, porque dela é o reino do céu. Então, a criança tem que vir até Jesus
ver os mandamentos dele, obedecer a Jesus, obedecendo a mamãe também, para que entre no reino do céu. Vocês acham que é certo? Veja bem, Papai do céu diz que a mentira não pode estar no coração de um adulto que quer entrar no reino do céu. Você acha que Papai do céu ia ser justo deixar uma criança mentirosa entrar no reino do céu e condenar um adulto? Você acha que ele ia ser justo? Não, ele não ia ser justo. O mesmo pecado que está no adulto e tiver na criança, a criança também, ela vai apresentar diante de Deus para prestar conta a Deus. Por isso que em Provérbio 22, agora é para os pais, hein? Provérbio 22, 6 diz assim: ensinai o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Por isso que o papai e a mamãe tem que ensinar o caminho que a criança tem que seguir. Não é o caminho da mentira, não é o caminho da fofoca, da briga, não. Se a criança estiver andando por esse caminho, o papai e a mamãe tira ele desse caminho e fala, não, é esse caminho que agrada a Deus. Porque senão a criança, principalmente agora, nesse tempo que a gente está vivendo, que as crianças estão, sabe, muito espertas na maldade. Porque tem criança que se prostitui, tem relação sexual cedo, tem criança que mente, criança que desobedece, fofoca, briga. E você acha que Deus tem que aceitar a criança desse jeito no céu? Porque ele disse, porque das crianças é o reino do céu. Mas Deus quis dizer, Jesus quis dizer que as criança pura dela é o reino do céu. E agora, com muita tecnologia ao redor, papai e mamãe tem que cuidar dos filhos. Ver o que ele está vendo, prestar atenção, entendeu? Para que as crianças não desviem do caminho do Senhor. Porque se eu largar meus filhos, certo? De qualquer jeito, assistir o que eles querem, ele vai rapidamente se poluir com pecado e vai estar cortado do reino do céu. Porque Deus não seria justo de enviar um adulto porque ele se prostituiu e poupar uma criança que se prostituiu, então ele pode entrar porque ele é criança. Não. Deus é totalmente, diferente do ser humano. O mesmo padrões da lei que é para o adulto, é para a criança também. Por isso que eu tenho que me preocupar em ensinar o meu filho o caminho certo. Porque se eu não ensinar o caminho certo para o meu filho, ele se perde. Porque Deus, ele honra com a palavra dele. Então, uma coisa para os pais se despertar. Veja uma coisa assim que eu presto muita atenção. Veja bem, a criança de pequeno, os pais já ensinam ele a ser idólatra. Sabe como? Por exemplo, eu tenho que ensinar ao meu filho que Jesus é o Salvador. Jesus é o nosso herói. Eu já tenho que, de pequeno, já colocar já na mente do meu filho, Jesus morreu por nós. Jesus é maravilhoso. Não, filho, é Jesus. É Jesus o caminho. Ensinar o meu filho ao caminho certo. Mas as pessoas são diferentes. Primeiro, ensina a criança a ser idólatra. Como? Desde pequeno já vai no Homem-Aranha, no Batman, nessas coisas que vêm para tirar a criança de Deus. Porque isso é um impedimento para a criança chegar até Jesus. Por quê? Porque desde pequeno eu estou ensinando as crianças, eu gosto de Homem-Aranha, toma Homem-Aranha, eu quero tudo do Homem-Aranha. A criança já está ficando já idólatra, tudo quer estar voltado àquilo, esquecendo de Jesus. Essa criança, quando crescer, lógico que ela não vai querer saber de Jesus. Não vai, porque desde pequeno foi instruído em outras coisas que não era Jesus. Então, se desde pequeno eu implantar no meu filho que Jesus é o único caminho, que Jesus é o nosso herói, que Jesus morreu na cruz, e ensinando, instruindo, desviando ele do caminho errado, mais tarde, como a palavra de Deus fala que se eu ensinar, até quando ele ficar velho, ele não vai desviar do caminho, porque eu estou ensinando a ele que não é idolatria as outras coisas que vai firmar ele na presença do Senhor. E tem muitas pessoas que falam assim, meu filho, ele cresceu na igreja. Cresceu na igreja,
E aí, mas foi instruído no caminho do Senhor? Não. Então essa criança vai se desviar, porque ele não foi ensinado. Ele só foi ensinado que o Batman, o super-herói, o Homem-Aranha era o herói, que não sei o que, as crianças querem imitar, a criança quer fazer até aqueles pulinhos do Homem-Aranha, e eu quero quarto disso, eu quero quarto daquilo outro, a criança fica obcecada pelaquilo, e isso que ele tinha que estar era em Jesus, mas porém ele está no Homem-Aranha. Então essas coisas vêm como enganação de Satanás para roubar o lugar do coração das crianças, porque a criança tinha que estar com essa obsessão, essas coisas todas, né, por Jesus. Ai, Jesus morreu na cruz por mim. Mamãe, eu quero louvar a Jesus. Jesus é maravilhoso. Eu tenho que ver isso no meu filho, porque eu estou ensinando. Mas enquanto eu não ensino, ele está lá. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo outro. Eu fico imitando. A criança cresce sem querer cantar, louvar, sem querer. Nenhum objetivo ele tem de Jesus. Se não levar ele para a igreja, para as tias ensinar alguma coisa de Jesus, ele nem vai conhecer quem é Jesus, porque os pais não têm tempo de ensinar. Então, assim, a responsabilidade está nos pais de ensinar. Porque se o filho se perder, Deus vai cobrar do pai e da mãe que não ensinou. Então, assim, é necessário ensinar a criança. A criança só vai ter um cumprimento na igreja, porque aí tem as tias para complementar aquilo que ele é ensinado dentro de casa. Né? Se o pai ensina, ele está aprendendo, então quando ele chega na igreja ele vai complementar. É isso mesmo que meu papai e minha mamãe estão me ensinando. Ah, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Então assim, dentro de casa eu ensino, e quando ele vai para a igreja as tias complementam e ele vai... A palavra do Senhor vai fortificando dentro do coração dos meus filhos, e o meu filho vai crescer nos caminhos do Senhor. Então assim, é a forma que a gente faz que é errado. E depois nossos filhos entram nos caminhos das drogas, nas coisas erradas, porque mesmo a gente ensinando, eles ainda se desviam, mas porém ele volta, porque o ensinamento dele foi na palavra do Senhor. Mesmo que ele dê uma volta no mundo, né, que muitos jovens que é ensinado sempre tem aquela curiosidade nas coisas do mundo, mas ele vai voltar, entendeu? Ele não vai ficar muito tempo, porque ele foi ensinado nas coisas do Senhor. Então, pai, mãe, criança, já a sua parte é obedecer. Obedecer para que a morte não persiga a criança desobediente. E os pais ensinem os seus filhos, porque o mundo está aí ensinando muitas coisas erradas. E se eu não prestar atenção nos meus filhos, a televisão e as coisas, né, por meio de mídia, essas coisas, vai ensinar totalmente ao contrário das coisas de Deus. Então, o que vai acontecer? As crianças vão perdendo a inocência. Criança agora, sabe, vendo coisas erradas, filme pornográfico, coisas erradas. Muitas coisas que tem na televisão que a gente tem que proteger nossos filhos. Amém? Isso foi o que o Senhor colocou no meu coração para a gente despertar, né, nesses últimos tempos, e proteger nossos filhos, né, naquilo que a gente puder. Protege seu filho, cuidado com seu filho, porque Satanás está aí, ó, com as armas deles aí, para contaminar o nosso filho. Amém? Que Deus abençoe cada criança que ouviu essa palavra, né? Obedeça a papai e mamãe. Abençoa também todos os papai e mamãe, que eles venham compreender, né? E venham aplicar nos seus filhos, né, a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe grandemente a sua vida, e ore pela tia Lígia, tá bom?